Olá, garoto, garota, é uma alegria participar mais uma vez desse espaço aconchegante, onde a gente pode falar sobre os mais diversos assuntos e todos os temas que vêm sendo pautados aqui no grupo têm sido maravilhosos. E como nós temos aí para tratar o tema da homofobia, que é um tema realmente palpitante e que revela a dificuldade do homem ainda em aprender e a tolerar o seu semelhante. Na experiência que eu tenho com jovens, seja nas escolas ou em eventos espíritas, a gente percebe muito claramente que a homofobia, que às vezes é disfarçada que acaba segregando as pessoas, né? Os nossos queridos jovens que porventura tenham a condição da homoafetividade, ela é deflagrada por um processo de ignorância, um processo preconceituoso, e infelizmente acontece também entre nós, até mesmo no meio espírita. Da minha parte, eu tenho dificuldades em conceber alguém que se diz cristão sendo intolerante com seu semelhante por causa da sua condição e sexualidade. Então, nessa temática, a gente percebe que muitos jovens resvalam no suicídio e nas situações mais dolorosas porque experimentam a rejeição da própria família. Isso é muito grave mesmo. Estas questões, elas vêm angustiando uma grande parte dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, quando eles se percebem na condição da homoafetividade, sejam garotos ou garotas. E quando eles olham para o modelo familiar que eles têm e para a concepção que os pais têm da vida, eles procuram se esconder, camuflar aquilo que na realidade eles são, com medo de sofrer as consequências que alguns pais acabam trazendo para a vida dos filhos por não saberem lidar com a questão da homoafetividade. Vale a pena a gente ressaltar que a homoafetividade não é tara, não é castigo, não é perversão. Quem se encontra na presente encarnação experienciando uma condição homoafetiva está passando por uma experiência evolutiva. Nada além disso. E não existe um único ser humano na face da Terra que tenha condições de condenar, de julgar ou de discriminar. Nós passamos por um período de transição e essa transição, é claro, ela vai ao encontro daquilo que o homem manifesta no seu comportamento nos dias atuais. Muitos são os jovens que se encontram à deriva da própria vida, perdidos, porque não têm acesso a uma informação esclarecedora e não têm referências. Isso, infelizmente, às vezes acontece até mesmo dentro de casa. Então, eles acabam sofrendo uma influência da mídia, que hoje mostra para nós e traz para o nosso conhecimento, né, os casais homoafetivos. E dentro desse contexto, muitos jovens acabam que não sabem ou não entendem ou têm dificuldades emocionais e psicológicas para lidar com a própria sexualidade. Alguns dizem até que não sabem o que são. Então eu vejo que a questão não é saber se você tem a condição homoafetiva ou não.
Porque caráter não se define pela condição sexual do indivíduo. Caráter é algo bem diferente e que define quem somos como espíritos na compreensão da vida. Então não é piercing, não é tatuagem, não é homoafetividade, não é ser gay, não é ser lésbica, não é ser trans, não é ser travesti que define o caráter de ninguém. O que define o caráter são as ações, né? Que nós tomamos e como é que nós nos comportamos, que tipo de sentimentos nós cultivamos na nossa mente e no nosso coração. Diante disso, é muito importante que a gente fale sobre a questão da homofobia, porque o Brasil é um dos países que mais mata os nossos irmãos gays, lésbicas, trans. O preconceito aqui é muito grande e ele se revela muitas vezes, infelizmente, alimentado por instituições que se dizem cristãs. Então eu vejo que o jovem, hoje, nos eventos nos quais participo e tenho contato direto com eles, que eles lidam muito bem com essas questões. Pode haver um ou outro que traga ainda na sua fala e no seu comportamento a agressividade e a discriminação. Mas felizmente a grande maioria olha para o garoto e para a garota na condição da homoafetividade como alguém que é livre para viver como deseja. Assim como existem homoafetivos que são pessoas que experimentam desequilíbrio na sua vida, existem heterossexuais da mesma forma. Como eu afirmei anteriormente, o caráter não se define nessa condição, nem de cor, nem de condição sexual, enfim. Então a minha palavra é no sentido de que nós sejamos sempre tolerantes com a experiência evolutiva do nosso irmão, seja ela qual for a condição. Mas precisamos tomar cuidado também com os modismos. Aqueles que se encontram perdidos, sem orientação, no sentido de terem referências e de já manifestarem, né, pontualmente a sua sexualidade, é importante que a gente não se desvie para a rota da promiscuidade. Pois o nosso corpo é o templo do espírito. E a gente deve tratá-lo com muito cuidado. Então você que está ouvindo essa minha fala, valorize o seu corpo, valorize a sua vida, valorize-se. Não é porque todo mundo beija que você tem que beijar. Não é porque todo mundo faz sexo que você tem que fazer, porque os cachorros também fazem sexo, mas necessariamente não amam. Fazer sexo sem amor é viver com sede. Quanto mais se faz, mais se quer. Aquele que faz sexo sem amor é a mesma coisa que sair de casa, ir à praia mais próxima, sentar-se na areia e começar a beber a água do oceano. Perdão. Vai tomar o Oceano Atlântico, vai beber o Oceano Índico, vai beber o Oceano Pacífico e não vai ter a sede saciada. Porque sexo sem amor não sacia a sede de ninguém. Sendo assim, eu deixo aqui o meu carinhoso abraço e o meu respeito a você, jovem, que está fazendo a diferença.